total. Cada ser humano foi obrigado a viver em casa confinado e manter distância social. Como para os mais velhos a doença era mais fatal, até pais, filhos, netos e avós tinham que ficar a sós para preservar os seus parentes. E assim o mundo todo parou pelos 5 continentes. As ruas ficaram assustadoramente tranquilas, só nos hospitais haviam filas para cuidar dos mais doentes. Foi uma loucura sem precedentes, mas que estranhamente fez a gente despertar. Só vamos vencer essa guerra se todos no planeta Terra resolverem se ajudar. Essa pandemia revelou nossa insignificância, destronou nossa arrogância e ambição. Agora podíamos ver com mais clareza nossos erros e fraquezas sob as lentes aumentadas da solidão. Você aproveitou bem o seu tempo ou foi escravo da hora? Você abraçou quem te ama o suficiente para não sentir remorso agora? Sozinhos com nós mesmos, finalmente tínhamos tempo de sobra para refletir, mergulhar dentro de si e perceber que existe um nirvana dentro de cada alma humana que o ego não deixa ver. E que o outro é meu eu mais sensível alojado em outro corpo. Afinal, de que vale conquistarmos o mundo se no fundo continuamos sós? De que vale acharmos vida fora da terra se falharmos ao achar a vida em nós? É como se nossos avós, dentro dos hospitais, nos dessem conselhos. Larguem os celulares, não vale a pena viver por aparelhos. A vaidade é um prejuízo que nos faz perder juízo e se afogar que nem Narciso no reflexo dos espelhos. E o rico, que via o funcionário com desprezo, agora em seu condomínio preso, finalmente descobre o quanto depende do pobre e o quanto seu trabalho tem dignidade. Lixeiro, porteiro, enfermeiro, faxineira, motoboy, viu em cada um deles um super-herói que salva todo dia a nossa sociedade. E assim questionou as injustiças sociais, pois se somos todos iguais, por que a maioria não tem escolas e hospitais de qualidade? O medo da morte nos trouxe igualdade. Não havia mais a ideia de estrangeiro. Chinês, brasileiro, italiano, nossa pátria é o ser humano, nossa nação é o mundo inteiro. Judeus, cristãos, muçulmanos se uniram em uma só crença. O pior dos males é a indiferença. E a maior doença é a falta de compaixão. Nossa riqueza, sejamos francos, não está guardada nos grandes bancos, mas acumulada nos cofres do coração. E quando a epidemia acabou, vi estranhos pelas ruas se abraçando e as famílias de alegria chorando por poderem, enfim, darem as mãos. Quando acordei, tive a impressão que esse sonho foi realidade, como se a gente tivesse que passar por aquela dificuldade para recuperar a nossa sanidade. Por isso, se alguém um dia reclamar que o tempo não é o bastante e dizer que o dinheiro é o mais importante, peço por piedade. Diga para aquele que reclama quanto vale o abraço de quem ama e que sozinho não há felicidade. Conte para ele sobre o dia em que uma pandemia desafiou nosso egoísmo e vaidade. Conte para eles que só foi possível enfrentar esse exército invisível com empatia e humildade, pois nem todo armamento nuclear é capaz de exterminar esse inimigo que nos invade. Não foram armas nem tiros. No fim, quem venceu esse vírus foi a força da solidariedade. Talvez a solidão me enlouqueceu e tenha sido delírio meu pensar que o ser humano tem jeito, mas se por acaso algum sujeito sonhou o mesmo sonho que eu, então ele ainda pode ser verdade. E eu peço por favor para que todo sonhador espalhe o vírus do amor no peito da humanidade. Bárbaro, não tem nome, tem um rapaz aqui, mas não tem a própria Maria Lúcia Sampaio que me mandou, diz que não sabe quem é o autor, né? Isso é muito comum quando se tem coisas muito verdadeiras como essa. Se nós não aprendermos nada com o que está acontecendo, porque eu acho, desculpem, mas como a gente está dentro de um mundo meio mais ou menos, para muita gente eu acho que não se deu conta ainda do que é isso aqui. Tem muita gente que ainda acha, por exemplo, esse pessoal aí da bolha do Bolsonaro, que é contra o Bolsonaro. Gente, quando eu vejo isso, eu fico pasma de uma pessoa achar que o mundo inteiro parou, que as cidades inteiras ficaram esvaziadas, tudo para prejudicar o Bolsonaro. E tem gente que está pensando assim, mas é só 10% da população, Beatriz, é 12%. Não, mas é muito. Isso é contaminação. Nós estamos contaminados por uma doença grave.
E talvez com ficar em casa, assim, a gente receba algum unguento, né, que seja espiritual para melhorar um pouco esse baixo astral. Que é difícil quando você vê as pessoas dizendo que é contra mim. Quer dizer, eu tive o meu projeto paralisado, eu tive o meu tratamento que eu tive que deixar para depois, eu tive as minhas férias que eu ia fazer, eu não pude. Eu ia fazer tal coisa, eu ia viajar, não pude. E a pessoa acha que é para ela. E aí tu olha em volta e tu vê cidades inteiras, países inteiros em silêncio. 1.200 pessoas morreram nas últimas 24 horas em Nova York. 1.200 corpos. A impressão que eu tenho é que nós ainda... Não, nem quero falar, mas a impressão que eu tenho é que a gente não se deu conta ainda da grande M que a gente está, no sentido físico, né? No sentido espiritual, pode ser o maior portal para a gente dar uma evoluída assim, bem forte, tipo pontapé na bunda mesmo. Agora tu vai aprender. Melhorar, né, a tua emoção, melhorar o teu astral. Parar de ficar com ódio, achando que a coisa é pessoal e olhar para o outro e ver que não, que a gente está fazendo agora é um avanço quase em termos de um hominal, quer dizer, o homem que está avançando. E tu ali para trás, ela me disse isso, ele fez aquilo, eu não sei o que, sabe, aquela coisa ainda da mediocridade. E saber que cada um tem que ter o seu espaço. E que com o universo de toda essa dimensão que tem, é óbvio que para cada um tem um espaço. Mas que o espaço mais importante para a gente tentar encontrar e aceitar e se assenhorar é o espaço mental nosso. Quem eu sou, né? Para quem eu estou, para que eu vou fazer. Para que eu estou em toda essa, né? Obrigada, Maria Lúcia, realmente muito bonito esse material, né? Lindo mesmo. A China vai comprar soja dos Estados Unidos, diz a Rosa Pires. Pois é, estão fazendo isso, né? É isso aí. Estão formando um exército miliciano fascista bolsonarista. Bom, aquele cara que é o líder deles lá, o guru, que mora lá nos Estados Unidos, o Olavo de Carvalho, ele ontem disse que tinha que mandar demitir o ministro da Saúde, eu não me lembro o nome dele agora, o nome do ministro da Saúde, que tinha que mandar ele embora, que tem que demitir, né, o ministro da Saúde, o Luiz Punheta. Acreditem os senhores, ele escreveu, porque aquilo ali é de uma baixaria que não tem começo, meio e fim, ele é nível 0 mesmo. E tem alguns milicos que são daqueles que a gente sente o maior desprezo possível, que estão apoiando esse tipo de governo. Esse tipo de gente. Inacreditável, né? Nós temos aqui uma fala da nossa amiga Rosane Ville. Vamos ouvi-la. Bom dia, Beatriz. Bom dia, amigos malnautas. Bom, dizer o que, né, disso tudo? Que nem a Lúcia falou agora, tá tudo, não consegue se concentrar para ler. Acho que a gente não consegue se concentrar para praticamente nada, né? Porque é uma loucura total que está acontecendo isso, né? No mundo inteiro, não é uma coisa nossa, não é uma coisa... E é bem aquela frase que falam, né? Que quando é com os outros parece que é lá longe, era lá na China. Isso que está acontecendo lá na China, está acontecendo lá não sei aonde, não vai ser aqui. Inclusive, eu tinha visto já alguma coisa, né, assim, por cima, um tempinho atrás, de o que estava acontecendo na China e tal, e aí o Newton me chamou a atenção e disse, não, isso agora vai se espalhar e vai chegar a nós, não sei o quê, que temos que começar a ver as coisas que a gente vai precisar para usar, a função da tua mãe aqui, né? E aí eu achei que aquilo que estava delirando, né? Eu e a Laura até começamos meio a rir de rir, que tá loqueando,
Mas, infelizmente, não era, né? Aí, umas 3 semanas atrás, um mês atrás, eu fui me deter mais nas notícias, né? Que estava acontecendo aí vai para Itália e Espanha agora também, né? Mais recente, e nos outros lugares. Aí eu entrei em pânico. Aí comecei a pensar aqui. Primeira coisa que eu pensei foi que todo mundo ia morrer. Principalmente favelas. Eu digo, tá, mas e aí o Espírito chorando, né? Eu falando pra ele, mas vai todo mundo morrer. Eu digo, isso vai chegar aqui, vai ser uma devastação total. E ele disse, nós não temos o que fazer. Eu digo, isso pega dentro de uma favela, quando pegar, como é que vai ser? Não vai ter médico para todo mundo, não vai ter leito para todo mundo, não vai ter respirador. E aí ele disse, infelizmente, o que vai acontecer? Se pega dentro de uma favela, eles não deixam ninguém descer. E morre, as pessoas todas vão morrer. Né? Assim como em outros lugares, comunidades que não tem nada, né? Não tem acesso a nada, não tem nem água, né? Não tem encanamento, não tem esgoto, não tem nada. Saneamento básico. E agora quero que todas as pessoas tenham conta em banco. Olha o absurdo. É uma loucura total que a gente está vivendo. É um caos, né, mundial. E os nossos governantes aqui, né, principalmente o nosso presidente, que deveria dar um alento para a gente, né? Começou quando eu ouvi ele dizendo que não era nada, que era para as pessoas trabalhar, eu fiquei desesperado. Eu digo, agora vai sair todo mundo para a rua, vai todo mundo... E eu já estava vendo as pessoas caindo do meu lado, assim, né, morta. Era isso que eu imaginava. Eu passei uma semana assim, aí eu comecei, o que eu fiz? Como a mãe tem uma cuidadora durante o dia, eu tenho a Lena que vem aqui limpar, né, aqui em casa toda semana, eu dispensei elas, a primeira coisa que eu fiz. Porque eu disse, a mãe não pode ter contato com pessoas que estão tendo contato com outras pessoas, né, fora daqui. Que ela é mais vulnerável, né, além da doença, ela está fazendo quimioterapia. Ela fez agora a 5ª sessão, agora semana passada, de químio. São no mínimo 8. Aí eu já queria suspender a químio da mãe, não sei o quê. Eu disse para meus irmãos que ela não ia mais. E o pessoal que está ajudando aqui para cuidar, os meus filhos e minha irmã, disse que não era para ninguém mais vir. Aí ficou eu, a Laura e o Nilton só com ela aqui. A gente está, acho que 20 dias sozinho ou mais. Meu filho está na casa da namorada, né? Aí eu disse que se fosse para vir para cá não poderia sair, né? Teria que obedecer às regras. Aí a gente mudou totalmente tudo. As compras que eu nunca tinha limpado nada de pacote, de fechado, de coisa de mercado. Comecei a limpar tudo. Se tem que receber alguma coisa, deixa tudo ali perto do portão, na frente. Depois vai limpando para colocar para dentro. Não tínhamos o costume de trocar sapato, né? A gente agora anda com calçado dentro de casa e outro calçado na rua. E eu já comecei a jato O Nilton, como ele é químico, né? Então ele já me disse, já foi nos dizendo como é que tinha que fazer. 1 litro de água para 30 ml de água sanitária e tal. E a gente botou nos borrifador, né? Aí eu vou passando em tudo. E aí eu sim fiquei uma semana pirada, né? A minha filha, a Marina, casou, né? Faz 2 anos e agora tem o apartamento dela em Canoas. Eu queria que todo mundo viesse pra cá, os meus filhos, meu genro e minha nora, que ficasse tudo junto, a gente ficasse tudo junto. Mas não tem como, né? Eles têm a vida deles e eles vão ter que se cuidar sozinhos. Depois que passou essa loucura toda, que eles ficaram preocupados comigo, que eu ia entrar em depressão e ia, de repente até ter que ser internada, porque eu disse, mãe, nem começou ainda o que a gente tem para passar, tu já está dessa maneira, daqui a pouco tu vai pirar e nós vamos ter que te internar. E aí eu caí na real, né? Aí eu digo, bom, então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar de mim, né? Primeiramente para poder cuidar da mãe. E fazer tudo que der para fazer aqui em casa, sair o menos possível. A gente eu fui levar ela depois de 15 dias em casa na quimioterapia. E
de máscara, eu e a mãe de máscara, e as pessoas